plano estadual ele tem que atender a essas demandas, que são demandas naturais, mas ele tem que começar a olhar para esse outro estado do Rio que era escondido, que não se conhecia, que é o estado do Rio da cultura popular. Quer dizer, no resto não precisa falar porque todo mundo sabe, mas cultura popular tem gente que ainda não tem a dimensão do potencial da cultura popular no estado do Rio de Janeiro. Boi Pintadinho lá no Noroeste, você tem uma tradição cultural incrível lá dos caiçaras, lá no sul do estado, ali em Paraty. Os próprios índios ali de Paraty e Angra, que tem uma tradição cultural de cerâmica, de cestaria, até mesmo de música, eles têm um coral muito legal. Isso é um negócio assim que tem que ser levado em conta pelo plano estadual de cultura. É um eixo super importante e que não é que você precise, entre aspas, incandescentes e pirotécnicas, valorizar, mas você precisa dar mínimas condições para garantir a preservação, sem nenhuma artificialidade, mas dar uma possibilidade, porque o jovem, se ele tem. O jovem tem uma oferta de entretenimento cultural absurdo. E aí, se ele tem toda essa oferta e a raiz dele, a dança dele, a brincadeira dele é feia do ponto de vista no acabamento, a roupa está rasgada, isso, aquilo, aí ele vai perdendo o interesse. Se a roupinha está legal, se a apresentação é bonita, se o tambor está legal, se o violão é bom, eles vão brincar daquilo igual como eles brincam com funk, como eles brincam com forró, como eles brincam com tudo. As pessoas pensam que não, mas brincam. Eles só não gostam de brincar com a precariedade. Aí a roupa rasgada, a roupa feita. Bota uma roupinha legal. Todo mundo quer brincar de folia, de reis, todo mundo quer brincar de João. Eu sou ponteiro. Sou ponteiro mesmo. Eu vibro, eu gosto do programa, eu entendo o programa, eu conheço o programa. E a gênese do programa, Cultura Viva, se funde exatamente numa subversão a essa lógica tradicional de que as políticas públicas devem atender às carências, às deficiências, às faltas. O programa Cultura Viva trabalha na outra ponta, ele trabalha na potência, nas possibilidades, de certa forma desprezando as deficiências. Então, eu hoje, quando alguém fala em deficiência, eu não quero saber se tem deficiência, eu quero saber quais são as potências. Eu quero saber o que o plano precisa fazer para fortalecer o que é potente. Pensar, de repente, numa questão que é uma questão recorrente, que é do esvaziamento da cultura do interior pela força que a capital exerce, pela demanda que a capital exige. Você tem muito mais gente trabalhando na capital, você tem muito mais produtor cultural, você tem muito mais artista. Então, e aqui as pessoas são muito mais articuladas. Então há, de uma certa forma, eu não vou dizer que seja um abandono, um descaso com o interior. Eu não acredito que haja isso, não. Mas é uma dificuldade natural, porque da mesma maneira que é difícil para quem está no interior, quem está fora, vir para a capital, usufruir, dialogar, se relacionar com o processo da cultura urbana de capital. Eu estou falando urbana, mesmo sabendo que no interior você tem muitas urbes, você tem cidades inclusive fortes, ricas, como Macaé, por exemplo, que é uma cidade muito rica, né? Você tem Volta Redonda, que é uma... Mas é uma outra lógica, o interior é uma outra lógica. E, de certa forma, o plano
estadual de cultura poderia, também não sei dar resposta para isso de que maneira, mas poderia criar mecanismos que garantissem a inserção do interior nesse processo de promoção cultural. Porque eu entendo o seguinte, que o plano de cultura, assim como as secretarias de cultura, como a máquina estatal nas políticas públicas de cultura, elas não têm nenhuma... não devem de jeito nenhum cuidar de evento, porque a própria palavra evento é evento, acabou. Né? Você tem que dar condições, o Estado não tem que fazer, o Estado tem que dar condições para que os artistas, que os agentes culturais façam. Tem uma história, eu estava num encontro em que o Gil, quando era ministro da Cultura, estava presente e tal, e aí, depois dele falar, aí uma senhora se levanta e falou: ministro, eu tenho uma solução para tudo isso. Aí ele: pois não, senhora, o que é? A gente precisa acabar o Ministério da Cultura. Aí todo mundo ficou olhando assim, espantado. Aí ele: como assim? Ela falou: a cultura é tão importante que, assim como todos os ministérios têm o seu secretário executivo, eles tinham que ter um secretário executivo e um secretário de cultura. Então você tem um secretário de cultura da saúde, um secretário de cultura da educação, um secretário de cultura da comunicação, um secretário de cultura das obras, Você tem que ter cultura em todos os lugares. Não pode estar isolada num ministério só, porque ela é muito importante. Então é assim que eu queria ver a cultura daqui a 10 anos.